trabalhar em uma empresa que não tinha nome, 99% não apoiaram. Percorri todo o plano de carreira, tem mais de 16 mil pessoas. Às vezes as pessoas sempre falam aquilo que está causando a dor. Fico maravilhada. A experiência do cliente, que é o que as marcas querem fazer para os melhores conteúdos que tem globais. E uma das formas, por exemplo, que a Azul tem uma vantagem é muito difícil que dê resultado. Alguma coisa boa ela tem. Você falar, puxa, é isso daqui. O cliente, existe uma empresa, existe um cliente. Tô aqui, eu já tô analisando tudo. Fala pessoal, obrigado mais uma vez por estar aqui escutando um pouco daquilo que a gente dá um trabalho de fazer, que é difícil de entender aí por trás. Então, de verdade, obrigado por dar essa moral e escutar um pouquinho com alguém que é uma inspiração, tem sido uma inspiração. A gente tem construído um evento juntos e cada vez mais eu me aprofundei um pouco mais na história da Rita Midori. Midori, tá certo isso? Tá certinho. Dentro das Azul Linhas Aéreas, mas a história é mais longa, até é o número 0 alguma coisa da Azul, quando a Azul ainda não tinha, né, esse nome. Eu acho que seria muito legal a gente abordar um pouco isso. Advisor, né, uma conselheira dentro da ESPM também, voluntária do TEDx. Isso, TEDx São Paulo. Como é que tu consegue acomodar tanta coisa e ainda é uma mulher que tá o tempo todo... Conectada. E gravando tudo, né? Tá o tempo todo. E a filha da Rosa. Isso. E filha da Rosa. Conta um pouquinho mais. Aproveitar e mandar um beijo pra ela. O que faltou aqui? Nossa. Também representa uma empresa americana que é super top em experiência do cliente, em sistemas, que é a WCS. World Customer Economic Science. E o que é representar essa empresa? Explica um pouco, já vamos começar por aí. Eu fui como aluna, eu pensei assim, deixa eu mapear quais são os melhores cursos, certificações, e encontrei essa empresa americana, fui de aluna para anos depois ser parceira. Legal. Eles chamaram e falaram, nossa, você é super engajada e tudo mais, e acabei entrando no ecossistema deles, e hoje represento a marca aqui no Brasil, América Latina e Estados Unidos também. É uma educação. Educação, exatamente, para ajudar a formar profissionais de experiência do cliente cada vez mais preparados para esse mercado que muda tanto, não é? Eu ia dizer, até querendo ou não querendo, é um tema mainstream hoje em dia, mas é difícil encontrar profissional, né? Olha, é desafiador encontrar, sim. Hoje, com a mudança toda do comportamento do consumidor e esse mercado tão global, assim, tão movimentado, os profissionais precisam caminhar também nessa direção. Esses tipos de certificações, que está muito atualizado com os temas globais de experiência do cliente, de melhores práticas, acaba ajudando, acelerando. Sempre há caminhos azuis, vamos dizer assim. Eu acho que é imperceptível que ela tá de azul, né? Não existe um mar vermelho, existe um mar azul de oportunidades. Foi sem querer que eu vi com essa roupa. Então, eu queria que tu contasse a história, se possível, de como tu foi parar numa empresa sem nome. Me conta essa história. Que história foi essa? Veio o convite, um telefonema para trabalhar em uma empresa que não tinha nome, que dizia que seria 2007, uma companhia aérea. Né? 2008. Isso, 2007, meados de 2008. E não sabia também onde que seria, eles não podiam divulgar ainda, ou não sabiam ainda onde que seria o início das operações. E eu fiquei, nossa, e agora? O que eu faço? Já trabalhava em uma outra empresa e decidi, falei, puxa, tu estava trabalhando naquele momento, então foi um salto de fé. Exato, porque a maior parte das pessoas, familiares, amigos, 99% não apoiaram. Imagina. Tinha um grau de incerteza violento aí, né? Exato. Um risco muito grande e deu super certo. Foi muito legal ter entrado, primeiro ano da companhia, ver tudo acontecer e ajudar a melhorar a experiência do cliente. Azul Linhas Aéreas. E quanto tempo depois tu soube o nome da empresa? Tu lembra? Não? Foi um ano e pouco, não? Não, já foi... Foi rápido. Já foi rápido, porque o bacana é que já aproveitaram para utilizar a voz do cliente para decidir pelo nome da empresa. Eu lembro dessa campanha. Lembra? Fizeram uma votação. É isso mesmo. Então ela já nasce com o cliente no centro de verdade, de certa forma, até para nomear a empresa. E tu entrou, esse já era o teu papel? Como é que foi a tua ascensão a esse papel lá de experiência do cliente? Sim, eu entrei na linha de frente como comissária, percorri todo o plano de carreira e participei daí da gestão de comissários, alavancando assim, fui a primeira coordenadora de base do principal aeroporto, que é o de Viracopos, em Campinas.
que ele é até referência. É a base de vocês, global, né? É a principal hub que a gente tem, a maior parte das operações lá. Ajudei também a melhorar toda essa parte de cultura centrada no cliente. Também atuei em auditorias, trazendo a primeira certificação de segurança internacional, segurança operacional, no caso. Trabalhando de forma integrada com outras áreas. Isso é muito bacana na empresa, porque a gente trabalha de uma forma bem integrada com os times no dia a dia. De certa forma, até eu digo, né, a experiência do usuário ela é transversal. Teoria, ela não deveria ser setorizada, né? Mas e para ti, talvez, aplicar isso, né, tu teve que, de certa forma, subir essa escada e entender quase todas as áreas para te poder, de certa forma, ter empatia, né? Para quando aplicar o CX, né? Faz sentido? Antes da gente falar assim de experiência do cliente, a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de cultura, de relacionamento. E tudo isso é muito forte na empresa, nos bastidores, no dia a dia. A gente vê isso muito forte nos líderes, nos liderados, C-level, em todos os níveis. E os parceiros também. A gente trata os parceiros externos como se eles fossem também nossos. E essa cultura toda da Azul, ela se multiplica para dentro e para fora. E você falou assim, você está na experiência do cliente da Azul, tem tantas pessoas tão importantes nessa área, e hoje acaba até sendo um spoiler aqui, que eu estou também me movimentando para a comunicação institucional, para levar toda essa parte de melhores práticas de experiência do cliente para a parte de comunicação. A gente fazer toda essa governança para dentro e para fora da empresa também. É uma responsa, né? Bastante. Eu queria entender um pouco, primeiro, se possível, dar um pouco dos números qual é o time, porque quando a gente fala em experiência numa empresa e tentar entender o que é Azul, né, entender o que é implementar isso, não é implementar, mas de alguma forma tá atualizando isso, qual é o tamanho hoje da Azul? A Azul, em número de colaboradores, que a gente chama de tripulantes, porque é todo mundo embarcado no mesmo voo para fazer acontecer. Tem mais de 16 mil pessoas. Caraca. Exato. Mais de 900 voos diários. Tem várias bases no Brasil, exterior também, de onde a gente tem voos. Todo um time muito integrado. Existem encontros também para continuar movimentando essa cultura. C-levels também muito presentes. A gente estava conversando, até no painel que a gente estava fazendo parte, de que eles estão muito na operação. E quando você tem C-level, quando você tem gerentes, outros times também muito em contato com quem está na linha de frente, os times de linha de frente e também com os clientes, você acaba incrementando os insights, olhando os resultados, dashboards, os resultados BI e tudo que a gente tem, incrementando com a voz do cliente diretamente que você ouve na operação, porque onde tudo acontece, onde o sangue, né, tá ali fervendo, é na operação, e a gente precisa também conciliar agendas de escritório e também atuação na linha de frente para trazer mais insights para melhorar e inovar a experiência do cliente. E a comunicação institucional também, que agora também estou nesse... É um braço. Exato. Pegando até um gancho aqui, Rita, sobre isso, acho que até um recado aqui para a audiência aqui, para quem vai estar nos ouvindo. Como, para dar assim, um exemplo na prática, acho que tem muitas empresas que ainda é um tabu essa questão do CX, ainda existe uma visão muito do saque, né? Daquela... Se confunde, né? E então, assim, do atendimento, da ouvidoria. E eu vejo que tem muita curiosidade de algumas empresas de como que eu implemento essa jornada de experiência do cliente. Assim, se você pudesse dar um caminho para essas empresas, qual que seria o teu conselho? Entendi. Às vezes as pessoas sempre falam, a experiência do cliente se relaciona muito ao atendimento. O atendimento ele faz parte também, mas a experiência do cliente é um todo, é um macro, é a estratégia que a empresa tem e tem que estar conciliada também com a estratégia de negócios, para fazer sentido. E a gente tem o apoio dos C-levels para multiplicar, desdobrar toda essa estratégia para todos os times. E eu acredito assim que a jornada do cliente, quando a gente fala disso, de implementar ela da melhor forma possível, é um trabalho que não tem... É um trabalho assim de escadinha que você tem que fazer. Porque se você faz assim, vou fazer um mapeamento da jornada do cliente com os meus times, vou reunir, vou fazer aquilo, tudo, e você fala em um mês ou 3 semanas,
semanas, em 2 semanas eu vou ter resultados, eu vou apresentar, fazer uma mega apresentação e vou falar, olha, a gente vai conseguir mudanças, a gente vai conseguir resultados em pouco tempo. Não é assim, em curtíssimo prazo. Você tem também empresas especializadas para fazer toda essa jornada acontecer, essa jornada do cliente, fazer o mapeamento. Você tem que envolver os clientes também no momento que você está fazendo o mapeamento da jornada do cliente, porque a jornada... Construção disso, né? Construção da jornada, né? Às vezes nem tem claro a jornada, né? Exato. Às vezes as pessoas fazem a jornada sem incluir o cliente e a jornada acaba sendo de processos. Você fica fazendo coisas para melhorar o processo e não melhorar, de fato, a vida do cliente, aquilo que está causando a dor e que se a gente conseguir melhorar e identificar isso no mapeamento, a gente, de fato, vai trazer resultados melhores para ele. Dá para separar, né? Quando a gente fala em companhia aérea, tem muita coisa que vocês não têm controle, né? Vamos ser bem honestos, né? Quando a gente fala em tempo, fala em tudo isso, né? Então, dá para separar o que é uma reclamação que foge do controle da companhia, do que não é, o que é controlar. Como é que tu consegue separar isso, que é obrigação. Né? Porque, mais uma vez, né? Dá o tempo ruim, aquela aeronave para por algum motivo e assim vai. Como funciona essa peneira do que é tangível e que a gente possa melhorar e daquilo que não tem nenhum sentido, né? Porque vocês devem passar por isso de certa forma, né? Eu acredito, assim, uma visão pessoal, eu acredito que não seria separar, seria integrar. A gente procura, então, fazer movimentos estratégicos com os parceiros internos, os aliados de outras áreas e também os externos, por exemplo, que estão nos aeroportos, os administradores ou outros stakeholders mesmo, para a gente melhorar isso tudo. Mesmo quando não faz parte da nossa jornada, a gente também quer contribuir, ter essa parceria. Ali. Exato. Entendi. Existem movimentos, existem iniciativas para a gente fortalecer isso, porque tem coisas, de fato, que não estão no nosso controle. E a gente tem que buscar meios de quem controla isso ou, de alguma forma, tem impactado, às vezes, né? A gente trazer para cada vez mais ter parceria. Mas acho que esse é um paradigma bom, né, da experiência do cliente. Você não tem controle, mas você é o principal ponto de contato. Isso, a interface de contato. Então, no mínimo, acalmá-lo ou tentá-lo conduzir melhor já vai ajudar na experiência, né? Perfeito. Muito bem colocado, isso mesmo. Time. Eu acho que uma das importâncias do CX é o time, né? E vocês são uma companhia aérea. Basicamente, beleza, CX, mas, cara, vocês são uma companhia. Como vocês conseguem ter uma atração? E outra, como vocês mantêm essas pessoas atualizadas com relação ao... Porque tu falou uma coisa antes que é difícil tu comunicar. Como vocês comunicam. Primeiro, como vocês atraem e depois como vocês comunicam. Olha, que pergunta boa, não é? No caso, assim, atrair, você fala de atrair talento. Há talento muito inclinado com aquilo que vocês buscam, né? Com uma mentalidade de cliente, né? Porque, Exato. vamos lá, né? O Brasil de, sei lá, 10 ou 15 anos atrás era um Brasil. Hoje em dia é um outro Brasil, né? Acho que, beleza, não vamos falar sobre desemprego aqui, não esse é o intuito. Mas existe muito mais oportunidade, né? Como é que vocês atraem essa galera para dentro, né? Eu até penso assim, cara, há 20 anos atrás, quando falava em ser uma aeromoça, era um patamar inatingível. Hoje é mais, não vou dizer que é mais fácil, mas existe mais oportunidades para isso. Como vocês conseguem atrair? Tem escolas até aqui em Blumenau. Tem escolas até em Blumenau. Como vocês conseguem atrair? E outra, como consegue comunicar, né, com 16 mil pessoas? São uma pequena cidade. Sim. Né? É verdade. Olha, a Azul hoje ela é referência em experiência do cliente, é uma empresa admirada também por pessoas de várias idades. E a gente tem muitas pessoas que se interessam em trabalhar com a gente, que têm esse desejo, e às vezes elas colocam nas redes sociais, a gente vê, elas marcam as pessoas e falam. Algumas semanas eu estava no aeroporto e uma menina que estava em contato com ela, acho que desde 2021, mais ou menos, na época da pandemia, ela escreveu para mim numa mensagem privada que o sonho dela era trabalhar na Azul. E semanas atrás eu estava na operação, estava no aeroporto e ela realmente, de fato, entrou. Ela te encontrou. Que legal. Exato, aí ela postou a foto, postamos legal. Juntos e ela ficou maravilhada. Então, são pessoas com esse brilho nos olhos, pessoas que têm esse fit cultural. A gente fala muito de experiência do cliente, de que é necessário ter, é recomendado que tenha uma vocação, que você tenha aquele prazer em servir. Não sei se é para todo mundo,
mundo, né? Que todo mundo tem que ter muita resiliência também, Concordo empatia. contigo. Não acho que é para todo mundo, tá? Dependendo esse contato, né? Tu participar desse framework de contato com o cliente, eu acho que não é para todo mundo, Acho que tem que ter a disposição de servir, né? Acho que se você está disposto a trabalhar qualquer área vai trabalhar com atendimento, que seja qualquer tipo de atendimento, já é um ato de servir. E ainda servir para tentar ter a melhor experiência, agradar mais. Você ir além daquele básico além do que você básico, tem que fazer. Tem que gostar realmente. E ter isso na cabeça. O cliente tem que sair daqui melhor do que ele entrou. Tem que se preocupar com a experiência do atendimento. É assim mesmo. E um ponto do atendimento, eu vejo nesse segmento, de fato, qual que é o objetivo da pessoa quando ela busca um atendimento? Solução, né? Então, eu vejo que o atendimento é resolver. Né? Eu tenho que dar uma solução para aquela pessoa e deve ser um desafio, né, Rita? Num segmento como esse da Azul, que tem vários fatores que podem acontecer e mexe muito com a emoção das pessoas, né? Sim. Porque às vezes a pessoa está em conexão, está em viagens e deve exigir uma capacidade bem grande do time, né? Em fazer as contenções que vem volume também, né? Às vezes são vários voos cancelados, fechou o aeroporto. Imagina a contingência que isso tem dentro da agência, né? Por isso é importante, você chegou até a falar da parte de comunicação, e por isso que é importante ter as pessoas muito bem alinhadas, principalmente os times que estão em contato direto com o cliente. E só fazendo parênteses aqui, a experiência do cliente ela é aplicada não só para quem tem contato direto com o cliente, mas também para aqueles colaboradores que não têm contato direto. Tem times que estão só no administrativo, às vezes não tem contato ou não tem um processo direto assim que impacta no cliente. Eles também precisam ter toda essa cultura centrada, trabalhada também. E uma forma que a gente faz para comunicar esses times de uma forma mais assertiva é tendo um programa de experiência do cliente. Então, a gente faz toda a comunicação, reconhecimento, todas as estratégias de cultura centrada no cliente dentro desse programa. E fica mais fácil de você controlar, de você reconhecer, porque tem as principais métricas lá. A gente faz reconhecimento individual, de time também, anualmente. Esse evento aconteceu semanas atrás, até parabenizar os times envolvidos num programa sensacional. Então, dessa forma que a gente vai evoluindo, comunicando de uma forma mais assertiva, desdobrando a estratégia. Eu vou adicionar a tua pergunta um pouquinho a mais, assim. Existe alguma... Eu sei um pouco a resposta, porque eu já vi essa pergunta ser feita para ti. Existe alguma liberdade nessa ponta lá? E se existe essa liberdade, como é que vocês conseguem acomodar isso para dentro da empresa, né? Porque se tem uma liberdade, tem uma super responsabilidade também. Exato. Por isso que a gente dá autonomia para os times, principalmente de linha de frente, porque eles estão em contato e a gente quer que eles encantem, que eles satisfaçam o cliente. Existem, por exemplo, eu já trabalhei na gestão dos comissários, também tem um timaço hoje lá que faz toda a gestão e dão muita autonomia para os comissários. Cada voo existe um comissário líder. Esse comissário líder ele tem um smartphone corporativo com alguns dados de clientes e ele pode usar esses dados para surpreender o cliente em voo. E existem vários casos, quem buscar de repente na rede social, às vezes acaba até viralizando de coisas de super familiar bacanas. Que está viajando, Exato. pai e mãe, pai e uma cartinha filho. Que foi feita, não é? Eu já fui surpreendido pela Azul, mesmo? posso dizer, que foi na questão do assento. Aí ela sabia pelo aplicativo que eu era, não lembro se era Safira ou alguma coisa assim. Deveria ser diamante, a né? categoria. E aí a comissária foi até o meu assento e falou: Robson, já me sabe, já sabia pelo assento que era eu. E ela chegou e falou assim: olha, eu vi que você é de outra categoria, eu gostaria de te oferecer um assento mais à frente que está disponível, tal. Achei assim a experiência bem legal de ter feito essa abordagem, assim, sabe? Eu peguei um assento que realmente tinha mais espaço, assim, eu lembro era que melhor, era mais à frente, eu acho que, na verdade. Eu comecei a viajar ali nos anos 2000 e a gente vivia com aquelas companhias, né? E quando a Azul veio, eu acho que isso veio desde o DNA dela, que foi um diferencial, assim, gigantesco, assim, de como os comissários, eu falo dos comissários porque era que a gente convivia mais, os comissários atendiam, o fato do comandante estar ali na porta para te receber já era um diferencial. Sim. Tinha a época lá, o comandante Olim Natan fazia isso lá embaixo, mas todo avião da TAM, o comandante estava ali recebendo toda a equipe, recebendo você lá dentro do avião, e como as comissárias atendiam. A gente estava acostumado com a antiga companhia, porta, né? aquela companhia que falava senta, né? Desculpa, senhora. Desculpa te incomodar. Tratando com muita cordialidade, você fala, dava vontade. Ainda mais ela fazia um trabalho muito grande de falar das aeronaves brasileiras, de falar que as linhas aéreas brasileiras, que não sei o quê. Eu te sentia muito, muito bem recebido e falava, aqui é uma empresa
empresa eu estou sendo tratado como um brasileiro e eu acabo admirado. Eu fui muito tempo, muito fã, não sou tão fã hoje porque eu não estou viajando menos, né? Então, Tem que viajar mais. Tem que viajar mais, né? Não entendi. Era pra vir aqui crucificar a Rita e tá todo mundo bonzinho. Apoiando. Não, Ô, Rita, não. eu queria saber de você um pouco dessa questão da experiência do cliente, mas também das famílias. Sim. Eu sou pai, tenho filhos, e quando meus filhos, assim, né, primeiro, o mais novinho, ele teve um contato voando azul, eu lembro que a questão das gominhas chamaram muita atenção. Sim, E eu vou as confessar balinhas. ali que aquelas balinhas Os eu aviãozinhos. também pedi repetição para comissário, né? Assim, como que é o Tenho olhar da certeza Azul disso. nesse contexto também da experiência da família nos voos, né? Perfeito. Como a gente estava falando que os times têm autonomia, por exemplo, é muito bacana a forma como os comissários e outros times também exploram essa personalização da experiência do cliente. E, por exemplo, as balinhas, a gente pensa assim, só criança que gosta, alguma coisa assim. É tão bacana quando a gente vê em comentários de clientes, tem adultos que são encantados pela balinha e quando voltam em casa, a pessoa que está esperando nem pergunta se a pessoa está bem, Trouxe minha já balinha. fala, trouxe a balinha. Meu um sobrinho era case, assim. praticamente faz parte, a balinha faz parte de uma parte da experiência do cliente e tem aquela conexão emocional, que é o que as marcas querem fazer para você fidelizar o cliente, satisfazer. E levar, inclusive, ela até para casa, né, Rita? Exato. A marca estender. Azul está lá, né? Na casa da Perfeito. pessoa, consumindo a balinha. E o curioso ainda é que a balinha ela é muito intuitiva, né? Ela é no formato de um aviãozinho. Isso. Isso também foi pensado. Quantas vezes eu não verdade. jantei a batatinha, cara? Pegava a batatinha na hora que tava no avião, não dava vontade de comer, mas levava uma mochila, chegava em casa. Falar, ufa, essa Ainda batatinha me salvou salvou. a batatinha. Tecnologia, tu fala sobre o aplicativo, né? Quando houve essa movimentação da tecnologia e o quão importante ela é hoje para vocês. E eu queria saber também por trás dessas cortinas, assim, o quanto ela é importante também para fazer esse movimento, né? Esses dados que vocês devem gerar, o quanto isso é importante para o movimento. Perfeito. As tomadas de decisões na empresa muito baseado em dados. E a gente tem aqueles times trabalhando de forma multidisciplinar, em squads. Esses dados são muito utilizados e a empresa também investindo sempre em tecnologia para aprimorar a experiência do cliente, personalizar mais. E a gente tem visto isso muito de forma global, as empresas buscando essa hiperpersonalização, buscando formas de automatizar processos. Então, Mesmo na escala, né? Tentar achar uma exato, forma mesmo de na personalizar. escala, é verdade. E a gente faz bastante benchmarking com outras empresas de outros segmentos para a gente entender o que eles estão fazendo dentro e fora do Brasil também, para a gente ver, puxa, que bacana, não tinha pensado desse jeito. Vamos colocar também, vamos testar, né? Eu acho que é bacana isso. A gente tem muito envolvimento com vários ecossistemas, várias comunidades, não só de experiência do cliente, em outras também. Eu também estou envolvida em inovação, na SPM, em outros ecossistemas também. Os Isso principais, te alimenta, né? Isso te alimenta exato. com... Os melhores conteúdos que tem globais, se a gente for pensar, são daquelas palestras TED, TEDx. Sim. Estou também nesse universo para ver o que há de melhor em conteúdos, não só de experiência do cliente, mas de vários que vai fazer a gente pensar fora da caixa e trazer algum projeto inovador para a empresa. Eu acho assim, o CX ele tem essa importância, né? Talvez agora ele é um buzzword, né? Todo mundo tem CX, querendo ou não querendo, todo mundo tem essa experiência do cliente, se é tem, positiva ou tem, negativa, né? Aí é uma outra conversa. Eu queria que tu, se existir alguma forma, existe algum impacto direto, falando em a maior dificuldade de uma empresa implementar CX assim como parte do core do negócio é o investimento, né? E ele talvez não entenda que aquilo vai ter um impacto no resultado. Vocês conseguem medir isso de alguma forma? Isso está claro? É mais empírico, né? Como é que funciona isso dentro da Azul? É até legal essa pergunta mesmo, porque a Azul nasceu com isso no DNA, então não teve um ponto D, né? né? Como saber se isso realmente... Tá mexendo o ponteiro lá na ponta. É responsável por manter esse ponteiro bom ou ruim, né? Entendi. Eu não posso trazer tantos detalhes desse tema, mas se a gente pensar assim, tem empresas, a gente faz muito, a gente está sempre em eventos e tudo mais, a gente conversa com outros profissionais, outros desafios, e a gente percebe que é difícil você, às vezes, demonstrar o quanto o CX está contribuindo nos resultados financeiros. E uma das formas, por exemplo, que a Azul tem uma vantagem é de ter o C-Level muito envolvido
nos projetos de CX, de embarcar realmente, de apostar. E outras empresas que a gente percebe, às vezes não tem, tem todo aquele trabalho ainda de fazer a cultura centrada no cliente pegar, principalmente, imagina, com todas as médias lideranças, liderados, de linha de frente também, e C-level. O que a gente percebe que tem dado mais certo nas empresas, as empresas, todos os estudos que têm de resultados, aquelas empresas que têm mais cultura centrada no cliente têm melhores resultados. E o C-level, o nível C-level tem que apostar muito nos projetos. Se eles não apostarem, se eles não embarcarem, se eles não acreditarem, é muito difícil que dê resultado, porque quando você precisa de investimento, você tem que acionar o C-level para apoiar isso. E um ponto que eu digo assim, eu acho até para todos aqui que nos ouvem, é assim, gente, quer pegar um indicador para começar a medir? Começa com a recorrência. Né? Que eu digo assim que a boa experiência com a marca, nós falando de experiência do cliente, Sim. Se ele tem uma boa experiência, ele topa até pagar uma passagem aérea, no caso da Azul. Às vezes até que está com uma diferença de preço, é mais cara, mas ele vai optar por aquela experiência, por aquele atendimento, por aquele conforto, por aquele agrado adicional, que eu sempre digo que é aquele gatilho da surpresa, de eu receber além da minha expectativa. Isso é algo que fideliza muito o cliente. A forma que ele é atendido. Eu falo nessa parte, às vezes até de famílias viajando, porque eu já viajei com a minha esposa e a criança vai no colo, né? Porque ainda não tem idade para ter um assento. Sim. E o atendimento... Pai de 5 filhos, tem que lembrar isso. Cinco filhos. Quando viaja de avião, dá bota um uma bom tônica bem alta em cima. A gente vai separar um avião só para falar. Vamos apertar um avião. E eu vejo que esse conjunto de detalhes é um fator assim que vai fazer com que esse cliente ele tenha uma recorrência com essa marca. Então, de repente, um indicador que algumas empresas que ainda não conseguiram medir pode ser através desde quando eu começo a implementar essa cultura, porque sim, tem que ser uma cultura, né? Tem que permear a empresa como um todo. E então, assim, a partir do momento que eu começo a implementar isso, eu começo a captar esses sinais, né? Então, assim, o cliente está voltando comigo. E aí, óbvio que eu preciso perseguir um pouco esses porquês, né? E da mesma forma Exato. também os porquês de outros que talvez não voltaram, né? Então, é um ponto importante, porque eu digo, até concordo muito com a tua fala, que nós somos, né, eternos clientes até em tudo que nós nos relacionamos. Tudo, E eu, como cliente, conforme o tempo nós vamos buscando conhecimento, até às vezes ensinando sobre isso, a nossa crítica em cima do contexto da experiência é quase uma visão raio-x, né? Onde no ambiente que nós estamos... Eu tô aqui, eu já tô analisando tudo. Eu tava no hotel também analisando tudo. A gente fica o tempo todo, quando a gente gosta do negócio, a gente tá praticamente 24 horas envolvida nesse tema. Eu queria fazer rapidinho só, claro. até aproveitando essa oportunidade, a situação eu queria uma dica tua, porque muita gente que escuta a gente tem empresas, é isso, perfeito. Se a Rita fosse agora para uma empresa com uma estrutura um pouco menor, né? No caso tem que ser muito menor, né? 16 mil não dá para começar. Rita, por onde começa? Por onde você começaria? Acho que essa é a pergunta. Uma empresa de 200 pessoas, 300 Exatamente, pessoas. Exato. Mas aí seria, por exemplo, uma empresa que não tenha toda essa cultura trabalhada? Não, eu acho que a ideia aqui é... Né, vamos dar um problema, tem só o saque e a ouvidoria. Exatamente. Mal um teleatendimento. Onde eu acho que a empresa poderia investir para começar a pensar dessa forma? Como eu falei, eu acho que CX, quase toda empresa, ela existe um CX, mesmo que esse CX não seja aplicado, existe lá alguma experiência do cliente. Ela causa algo, né? Tu acha assim, que seria um dos primeiros investimentos que uma empresa dessa poderia começar a ter esse olhar? Entendi. Geralmente, quando a gente vai numa nova empresa ou novo local, a gente já não chega dando opinião, falando, olha, tem que ser assim. Você chega discretamente, você já vai vendo, porque toda empresa, se de repente não está caminhando tão bem, alguma coisa boa ela tem, que ela ainda está viva. Sim. E você tem que fazer... Adorei, é isso aí. Tem que fazer um Faz mapeamento do que tem, né, de prós e contras, e aquilo que está bacana sempre tem alguma coisa positiva. Você falar, puxa, é isso daqui que a gente tem que fortalecer dentro da empresa, isso aqui já não. Quais estratégias de experiência do cliente, de comunicação, de negócio a gente vai aplicar e como que a gente vai treinar essas pessoas? Eu acredito que é meio esse caminho. Adorei o que tu falou, porque realmente, né, às vezes tá indo mais ou menos, mas tem ali alguma coisa que fez chegar ela até ali. E que traz o cliente de alguma forma, né? Eu preciso liberar a Rita, porque ninguém sabe disso, mas
8h15 da noite e a Rita acordou às 3h30 da manhã para estar aqui. Então, prazer. e com esse fim, que eu acho que foi muito legal, principalmente para quem está escutando, às vezes está entristecido lá, poxa, não está acontecendo do jeito que eu queria. Adorei o que tu falou, assim, olha, porque tem coisas boas aí e até acrescento, assim, são pessoas, né? Tipo assim, Exato. exato. E a experiência do cliente é para todas as empresas, micro, pequenas, médias, grandes empresas, multinacionais, não importa. O cliente, existe uma empresa, existe um cliente. E a gente tem que se preparar cada vez mais como profissionais de experiência do cliente. Ou se você não é da área da experiência do cliente, você aplica a experiência do cliente independentemente da área que você está. Então, todos juntos aí a gente consegue fazer essa transformação toda. E é engraçado, né? Porque ela falando aqui, temos que fazer CX, né? Mas a experiência do cliente já está lá. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Você não está tirando talvez o melhor proveito disso ou talvez não está trabalhando para melhorar ainda, mas a experiência já está lá, seja boa ou ruim, né? E um insight bacana de deixar é sempre estar em contato com outros profissionais, com outros desafios em outros segmentos, porque algumas respostas ou insights a gente vai buscar em outros universos e aí a gente enriquece o negócio e melhora a experiência do cliente. Repertório. E um ponto aqui, até para deixar aqui para quem está nos ouvindo, se você tem aquela ótima experiência com a Azul, fruto do trabalho da Rita, de todo o time lá, né? Então, assim... Dos mais de 16 mil. Dos mais de 16 mil colaboradores. E para nós foi uma honra aí, Rita, te receber. Né? As portas estão super abertas. Foi muito legal ter essa troca e acredito que esses insights aí vão surtir aí bons efeitos para quem vai começar, que CX é uma jornada, né? É cíclico, não acaba. Não tem fim, né? Não tem assim, implementei. Até Cheguei bom no máximo aqui da experiência, né? Da melhor experiência. Vai vir uma nova geração, vai derrubar tudo aquilo. Rita Midori, né? Isso. Você tem. Filha da Rosa, muito obrigado pelo carinho, né? Por ser essa pessoa tão carinhosa, de ter vindo de tão longe para poder explicar um pouco. Mas o avião facilita, porque aproxima, é rápido. Isso aí, a gente isso aí. chega Não rápido, deixe de né? Oi, voar. Azul. Obrigado, Ramada. Obrigado, Robson. Obrigada. E obrigado a você também que tá aqui até agora escutando um pouco. Eu não faço nem ideia que horas. Valeu, tamo junto. Valeu.